A Semana Santa sempre carregou um silêncio diferente, um peso que parece dobrar os joelhos de quem conhece as velhas tradições. Mas este ano, o luto da Quaresma trouxe algo mais do que penitência. Preparei para hoje o nosso primeiro especial temático, reunindo 7 relatos reais onde a fé e o pavor se encontram, no escuro das igrejas e nos corredores das casas assombradas. De promessas quebradas a orações que atraíram ouvintes indesejados. O que você vai ouvir agora desafia qualquer proteção divina. Você acaba de entrar na seita dos relatos. E a partir de agora, não está mais sozinho nesta noite. Eu sou o Yuri e vou te guiar por histórias que talvez fosse melhor não ouvir. Relato número 1. A reza começou. Olá, Yuri. Aqui é a Maria José. Preparei este relato para o canal Seita dos Relatos, pois o que aconteceu na minha família naquela sexta-feira santa ainda me tira o sono, e acho que o seu público precisa saber que certas tradições abrem portas que nem todos estão prontos para fechar. Isso aconteceu no interior do Paraná, numa cidadezinha chamada Adrianópolis, onde o silêncio da noite é tão pesado que a gente chega a ouvir o próprio sangue pulsar no ouvido. Era 1998. Naquela época, o respeito pela Sexta-feira da Paixão era absoluto. Rádio desligado, carne nem pensar, e a casa mergulhada num luto que parecia vir das paredes. Nossa família se reuniu na sala da fazenda do meu avô. Éramos 12 pessoas, minha mãe, meus tios, primos e os mais velhos. A luz vinha só de 2 velas de 7 dias, aos pés de um crucifixo de madeira escura. O cheiro de cera queimada e mofo de tapete antigo deixava o ar denso, difícil de puxar. Começamos o terço às 9 da noite. No início, aquele murmúrio ritmado era confortante. Aquela onda de vozes baixas, o rogai por nós, que subia e descia como uma maré. Eu estava de olhos fechados, concentrada nas contas do meu terço. Mas, lá pela 3ª dezena, algo mudou no peso do ambiente. Senti um frio súbito subir pela nuca, como se alguém tivesse aberto a porta dos fundos, mas não houve barulho de trinco. O ritmo da oração começou a acelerar. As vozes da minha tia e da minha mãe pareciam estar competindo, ficando mais agudas, mais secas. Foi quando eu percebi o erro. Éramos 12 na sala. Contei mentalmente cada um pela direção do som, mas havia uma 13ª voz. Ela não vinha de um lugar fixo. Era uma voz rouca que parecia arranhar o fundo da garganta. Uma voz que não pronunciava as palavras, ela apenas as imitava com um atraso de milésimos de segundo. Se a gente dizia amém, ela vinha logo atrás, como um eco que tem vontade própria. Abri um pouco os olhos e vi que ninguém se movia. Todos estavam de cabeça baixa, mas o suor escorria pelo rosto do meu tio. Ele também tinha percebido. Ninguém ousava parar. Existe uma regra não dita nessas terras. Se você interrompe uma reza de proteção enquanto algo está presente, você deixa o convite aberto. A voz estranha começou a subir de volume. Ela não rezava mais, ela sibilava. Era um som de carne batendo em carne, como se quem estivesse falando não tivesse lábios. O Pai Nosso virou um chiado perturbador que parecia vir de debaixo das tábuas do assoalho. Olhei para o crucifixo. As velas, que deveriam durar dias, estavam derretendo como se o tempo tivesse acelerado 10 vezes. A cera escorria preta. O mais apavorante foi quando minha avó, que era quem puxava a oração, parou de falar por causa de um engasgo. Por 2 segundos, a sala ficou em silêncio absoluto. Mas a reza não parou. A 13ª voz continuou sozinha, recitando o restante da Ave Maria numa língua que lembrava o português, mas que revirava o estômago de tão errada. Nesse momento, meu primo mais novo apontou para o canto escuro, atrás da cristaleira. Não havia ninguém lá, mas a sombra projetada na parede pelas velas tinha braços longos demais, braços que se uniam em posição de prece, mas cujos dedos terminavam em pontas finas que tocavam o teto. Terminamos o terço no puro desespero. Quando o último amém foi dito, as velas se apagaram sozinhas.
Ficamos no escuro total por minutos. Ninguém respirava alto. Quando meu avô finalmente riscou um fósforo, a sala estava vazia. Apenas nós 12. Mas no tapete, bem no centro da roda onde estávamos, havia uma marca de umidade. Um círculo perfeito de água salgada, como se alguém tivesse chorado um balde inteiro ali enquanto rezava conosco. No dia seguinte, descobrimos que a cristaleira estava trancada por fora, mas todos os copos de vidro lá dentro haviam se transformado em pó. Até hoje eu me pergunto, se a gente não estivesse rezando para Deus naquela noite, para quem aquela coisa estava entregando as palavras? A gente pensa que a oração afasta o mal, mas e quando o mal resolve que quer rezar junto com você? Relato número 2. O mistério dos sinos na Igreja de Pedra. Fala, Yuri, beleza? Aqui quem fala é o Aureliano. Sou do interior do Rio Grande do Sul, lá para os lados de São Miguel das Missões. E o que eu vou te contar aconteceu em 1978, quando eu tinha meus 19 anos. É um negócio que até hoje me faz perder o sono quando o vento sopra mais forte contra as janelas de madeira. Naquela época, a vida na colônia era regrada pelo sino da Igreja de Pedra. O sino avisava o batizado, o casamento e o adeus. Mas nada explicava o que aconteceu naquela terça-feira de neblina fechada. Era quase meia-noite quando o bronze ressoou. 3 badaladas lentas, pesadas, que pareciam vibrar dentro do peito da gente. O problema é que o padre Aloísio tinha viajado para a capital e levado as chaves da paróquia. A igreja deveria estar vazia e trancada às 7 chaves. Meu pai e eu pegamos os lampiões e saímos. O frio daquela noite cortava a pele e o silêncio que se seguiu às badaladas era pior que o barulho. Quando chegamos no pátio, ouvimos um murmúrio. Parecia uma missa em latim, mas as vozes eram diferentes. Não era o som de gente viva, era um som arrastado, como se centenas de pessoas estivessem sussurrando com as gargantas cheias de terra. Olhei pelas frestas das portas pesadas de embuia. Lá dentro, as velas estavam todas acesas, mas a chama não era amarela, Yuri. Era um tom de azul pálido que não iluminava nada, só criava sombras que pareciam se mexer sozinhas nas paredes de pedra. Eu vi os vultos. Eles estavam sentados nos bancos, todos de costas, usando roupas de época, tecidos pesados e escuros que não se moviam mesmo com as correntes de ar. O cheiro de incenso ficou tão forte que começou a arder meu nariz, mas não era incenso puro. Tinha um cheiro de carne guardada há muito tempo. De repente, o som da missa parou. Um silêncio absoluto tomou conta do lugar. Meu pai segurou meu braço com tanta força que os dedos dele quase atravessaram minha blusa de lã. Lá no altar, onde devia estar o padre, algo começou a se levantar. Não tinha rosto, era apenas uma silhueta alta que parecia feita de sombras densas. Essa coisa virou devagar para a porta, como se soubesse que a gente estava ali espiando pelo buraco da fechadura. Foi aí que o coro voltou, mas não era mais latim. Eram os nossos nomes. 1000 vozes sussurrando Aureliano, Aureliano, num tom de súplica que parecia querer puxar minha alma para dentro daquela igreja. Demos um passo para trás e, num estalo, as luzes lá dentro se apagaram. O sino deu mais uma badalada tão forte que o vidro das janelas laterais trincou. Quando o sol saiu no dia seguinte, o padre Aloísio voltou. Abrimos a igreja com ele. O chão estava coberto por uma camada fina de cinzas brancas e os bancos, Yuri, os bancos estavam quentes, como se alguém tivesse acabado de levantar dali depois de horas de oração. O que mais me apavora não é o que vimos naquela noite, mas o que o padre achou no livro de registros da paróquia. A última página escrita tinha a data daquela madrugada, com uma caligrafia que era idêntica à minha, listando os nomes de todos os moradores da vila que morreriam nos próximos 10 anos. Como é que algo que nem aconteceu ainda já estava escrito por uma mão que não era a minha, dentro de uma igreja onde ninguém podia entrar? Relato número 3. A promessa que não foi cumprida. Oi, Yuri. Aqui é a Francisca, falo de Peruíbe, no litoral de São Paulo.
Resolvi mandar meu relato porque o que eu vivi no ano passado ainda me tira o sono. E eu sinto que, se não botar para fora, o peso vai me esmagar. Tudo começou na Quaresma. Eu sempre fui de respeitar o período, mas naquele ano eu estava passando por um aperto financeiro muito grande e fiz uma promessa pesada. Se as coisas se ajeitassem, eu ficaria os 40 dias sem tocar em carne vermelha e sem falar o nome de encosto nenhum. Coisa de gente antiga, sabe? O problema é que as coisas melhoraram rápido demais. Parecia mágica. E na empolgação de um churrasco de aniversário de um primo, logo na segunda semana, eu esqueci. Comi, bebi e ainda fiz piada com o que não devia. Naquela mesma noite, o clima em casa mudou. Peruíbe tem esse ar úmido, mas o frio que se instalou no meu quarto era diferente. Era um frio seco, que ardia o nariz. Eu estava deitada quando ouvi o primeiro estalo. Não era móvel rangendo, era som de osso, um estalo seco vindo do canto escuro onde fica o guarda-roupa. Eu fechei os olhos forte, rezando, mas as palavras não saíam. Minha boca parecia cheia de areia. No dia seguinte as coisas pioraram. Eu sentia um cheiro de carne podre vindo da cozinha, mas não tinha nada estragado. O pior eram os sussurros. Eu moro sozinha, Yuri, mas eu ouvia meu próprio nome sendo chamado com a minha própria voz. Era como se tivesse uma eu do lado de fora da janela me convidando para entrar. Certa noite eu acordei e não conseguia me mexer. Paralisia, eu pensei, mas aí eu senti o lençol sendo puxado, bem devagar. Eu vi uma sombra se descolar da parede. Não era um vulto comum, era uma silhueta que parecia estar desmontada, se arrastando pelo chão com aquele mesmo som de osso batendo em osso. Ela parou do meu lado e eu senti um hálito quente, com cheiro de terra molhada, no meu ouvido. A voz era um chiado que dizia: "Você prometeu o seu jejum, agora eu vou fazer o meu." O medo me paralisou, de um jeito que eu não conseguia nem chorar. Desde então, eu nunca mais tive paz. Eu sinto que estou sendo consumida por dentro. Perdi peso, meu cabelo está caindo. E toda vez que olho no espelho, minha imagem parece demorar 1 segundo a mais para reagir. Ontem, eu vi algo que me destruiu. Eu estava lavando a louça e vi pelo reflexo da janela que a sombra não estava mais no canto da sala. Ela estava sentada na minha mesa, usando os meus talheres, mastigando o vazio com um prazer perturbador. O que me assombra não é o que eu quebrei, mas o que decidiu ocupar o espaço que a minha falha deixou aberto. Eu achei que a promessa era sobre o que eu deixaria de comer, mas agora eu percebo que o contrato era sobre quem seria comido. Se eu fechar os olhos agora, eu ainda sinto aquele estalo de ossos vindo debaixo da minha própria cama. Será que a gente realmente escolhe o que sacrifica, ou o sacrifício escolhe a gente? Relato número 4. Ele apareceu durante a procissão. Fala, Yuri, beleza? Aqui é o Sebastião. Decidi te enviar este relato porque o que eu vivi em Lusiânia, lá nos meados de 1984, não é o tipo de coisa que a gente esquece, sabe? É algo que gela o sangue só de lembrar. E até hoje eu evito passar perto daquela praça em noite de procissão. Naquela época, as celebrações de Sexta-feira Santa paravam a cidade. Era aquele silêncio pesado, centenas de pessoas com velas acesas, o cheiro de cera queimada misturado com o bafiento do barro úmido da rua. Eu tinha meus 20 e poucos anos e estava ali no meio do povo, ajudando a carregar o andor. O ritmo era lento, aquele passo arrastado que parece que a gente está carregando o peso do mundo nas costas. Foi quando eu notei algo errado. Do lado direito da fileira, caminhando exatamente no mesmo compasso que a gente, tinha um homem. Ele vestia uma túnica escura, mas não era como a dos coroinhas ou dos padres da paróquia. Era um tecido fosco, que parecia engolir a luz das velas ao redor. Ele era muito alto, magro demais, e o que me travou foi o rosto. Sabe quando você olha para alguém e sente um nó no estômago, antes mesmo da razão entender o porquê? A pele dele era de um pálido doentio, quase cinza sob o luar, e ele não piscava.
Nem uma vez. O mais estranho é que em Lusiânia, naquela época, todo mundo se conhecia pelo sobrenome. Eu sabia quem era o filho da Dona Maria, o neto do seu Zé, o ajudante do armazém. Mas aquele sujeito, ninguém ali parecia saber quem era. E ele não olhava para o caminho. Ele olhava fixamente para a imagem de madeira no andor. Não era um olhar de devoção ou de respeito. Era um olhar de fome, de quem espera algo cair. Cutuquei o Marcão, que estava do meu lado segurando a outra viga do andor. Marcão, quem é aquele sujeito ali de preto? O Marcão olhou na direção, franziu a testa e disse: Que sujeito, Sebastião? Tá vendo assombração? Eu apontei com o queixo. O homem estava a menos de 2 metros da gente. O Marcão encarou o lugar exato onde o estranho pisava e soltou: Não tem ninguém ali, rapaz. Presta atenção no degrau. Senti um calafrio subir pela espinha. O homem então virou a cabeça devagar. O pescoço dele fez um estalo seco, como madeira velha quebrando, que eu ouvi nitidamente por cima dos cânticos em latim. Ele sorriu, mas os dentes eram finos, numerosos demais. E os olhos, Yuri, os olhos dele eram apenas 2 cavidades escuras, como se tivessem cavado o rosto dele e deixado só o vazio. Ele começou a entrar no meio da multidão, esbarrando nas beatas, mas ninguém reagia. As pessoas não desviavam, elas simplesmente passavam por dentro dele, como se ele fosse uma fumaça densa e fria. Ele parou na frente de uma senhora que rezava o terço e encostou a mão no ombro dela. A mulher empalideceu na hora, as pernas fraquejaram e ela caiu de joelhos, começando a soluçar um choro desesperado, sem motivo nenhum, perdendo o fôlego. Eu tentei largar a viga para ajudar, mas meus pés pareciam colados no chão. O homem olhou para mim uma última vez, levou o dedo aos lábios pedindo silêncio e simplesmente sumiu. Ele não correu, ele não dobrou a esquina. Ele só deixou de existir enquanto a luz de uma lanterna passava pelo lugar onde ele estava. O pior não foi o sumiço. O pior foi que, depois daquela noite, as pessoas que ele tocou durante o trajeto nunca mais foram as mesmas. Elas perderam o viço, pararam de falar, ficaram como cascas vazias caminhando pela cidade, como se algo dentro delas tivesse sido devorado ali mesmo, no meio da oração. Até hoje eu me pergunto: será que a procissão era para celebrar o sagrado ou acabamos servindo de banquete para algo que mora nas frestas do mundo? Relato número 5. O preço do chão sagrado. Fala, Yuri. Aqui é o José Aldo. Resolvi te escrever porque tem coisa que a gente não guarda sozinho, senão a cabeça pifa. Isso aconteceu lá para os lados de Arinos, no interior de Minas, faz uns bons anos. Era Quaresma. O povo antigo de lá levava isso a sério demais, sabe? 40 dias de silêncio, de não mexer com terra, de não inventar moda. Mas meu tio, o Sebastião, era turrão. Ele dizia que a terra não tirava férias. No meio daquela Semana Santa, ele cismou de cavar um poço novo perto do limite da propriedade, bem onde o povo dizia que era terreno entregue, um lugar de antigos sacrifícios que ninguém ousava tocar. Acontece que o Sebastião adoeceu do nada e morreu em 3 dias. O corpo ficou seco, cinzento, parecendo uma estátua de sal. O enterro foi numa sexta-feira de preceitos, debaixo de uma chuva que não molhava, só abafava. O cemitério da vila estava estranho. O coveiro, um senhor que nem piscava, avisou: terra mexida na Quaresma não segura o que é dela. A gente achou que era conversa de velho. Enterramos, mas na primeira noite o silêncio lá em casa mudou. Não era falta de som, era um peso. Eu ouvi um barulho de terra batendo na madeira. Tum, tum, tum. Vinha debaixo do assoalho do quarto que era dele. Achei que era bicho, mas aí veio o cheiro. Não era cheiro de carniça, Yuri. Era cheiro de terra molhada, de raiz cortada, de lugar fechado. Na manhã seguinte, a porta da cozinha estava encostada. Tinha um rastro de lama fresca que ia do portal até a cadeira onde ele sempre tomava café. Uma lama escura, cheia de pedriscos que só tinham lá no cemitério. Eu limpei tudo tremendo.
Achei que era algum engraçadinho da vila querendo assustar a família. Só que na segunda noite eu vi. Eu estava no corredor e a luz da lua batia na sala. Tinha alguém sentado na poltrona. As costas eram iguais às dele, mas o corpo não se mexia. O que me gelou o sangue foi o som. Um barulho de terra caindo no chão, grão por grão, como se a pessoa estivesse se desfazendo ali mesmo. Quando eu acendi a luz, a poltrona estava vazia, mas o assento estava encharcado de uma água preta e fétida. Fomos ao cemitério no dia seguinte. O túmulo estava intacto por fora, mas o coveiro estava sentado lá perto, fumando um palheiro. Ele olhou para mim e disse: ele não aceitou a troca. O que ele cavou lá no sítio, ele não cavou para tirar água, ele cavou para dar lugar. Eu voltei para casa em choque. Quando cheguei no poço que o tio Sebastião tinha começado a cavar, a terra estava remexida de dentro para fora. Tinha marcas de dedos na borda, dedos que subiram cavando. Entrei em casa e o cheiro de terra era sufocante. Fui no quarto dele e vi o terno do enterro dobrado em cima da cama. Estava limpo, mas dentro dos sapatos tinha terra, muita terra. O pior é que agora, toda noite, eu escuto alguém limpando os pés no tapete da entrada. O som de quem acabou de chegar de uma caminhada longa. Eu não abro a porta, mas toda manhã o rastro de lama começa um pouco mais perto do meu quarto. Se o corpo dele ainda está lá no caixão, quem é que está tentando entrar aqui em casa todas as noites? O que será que ele realmente entregou naquela cova antes de morrer? Relato número 6. Não olhe no espelho à meia-noite. Olá, Yuri. Me chamo Mariana e decidi enviar esse relato porque o que aconteceu comigo na última semana de abril do ano passado mudou completamente o jeito que eu encaro a minha própria casa aqui em Marechal Cândido Rondon, no interior do Paraná. As pessoas por aqui levam a quaresma muito a sério, sabe? Minha avó sempre dizia que nesse período o mundo espiritual fica com as portas encostadas e qualquer deslize deixa algo entrar. A regra era clara. Depois das 11 da noite, os espelhos da casa deveriam ser cobertos com panos brancos. Ela dizia que o espelho à meia-noite vira um convite para quem não tem mais rosto. Eu nunca acreditei. Sou prática e achava aquilo uma superstição boba de cidade pequena. Mas naquela sexta-feira de lua minguante, o silêncio da noite estava pesado, sabe? Um calor úmido que parecia grudar na pele. Olhei para o relógio e era quase meia-noite. Uma curiosidade mórbida, daquelas que pinicam o juízo, me deu um estalo. Pensei, vou provar que não tem nada. Fui até o banheiro do corredor, o único que eu não tinha coberto por pura teimosia. Apaguei as luzes da casa toda. Deixei apenas uma vela pequena acesa no balcão, bem longe do vidro, só para não ficar no breu total. O relógio da sala começou a bater as 12 badaladas e o som parecia ecoar dentro do meu peito. Eu encarei o reflexo. No começo era só eu. A Mariana de sempre, com o rosto cansado, mas conforme o silêncio se esticava, a imagem começou a parecer errada. Sabe quando você olha para uma foto sua e sente que não é você? Meus olhos no espelho pareciam brilhar com uma luz que não vinha da vela. Eu não conseguia desviar o olhar. Estava hipnotizada. Foi quando eu notei o detalhe que gelou meu sangue até a medula. No reflexo, atrás do meu ombro esquerdo, a porta do banheiro, que eu sabia estar fechada, aparecia escancarada. E no vão escuro do corredor, algo estava parado. Não era uma pessoa. Era uma silhueta alta, excessivamente magra, com braços que pareciam longos demais. O reflexo dessa coisa começou a se inclinar para frente, como se estivesse cheirando o meu cabelo. O mais bizarro, Yuri, é que eu não sentia nada fisicamente. Não tinha vento, não tinha barulho, mas no espelho aquela coisa estava a centímetros de mim. A criatura levantou uma mão cinzenta e tocou o meu reflexo no vidro. No exato momento em que os dedos dela encostaram na minha pele dentro do espelho, eu senti um choque gelado percorrer minha espinha na vida real. Eu tentei gritar, mas a voz deu um nó.
Joguei o pano branco sobre o espelho, cobrindo tudo no susto. Fiquei ali, no escuro, ouvindo apenas minha respiração acelerada. Quando finalmente criei coragem para sair e acender as luzes, a porta do banheiro estava trancada, exatamente como eu tinha deixado. Não tinha ninguém no corredor. O problema é que desde aquela noite, eu sinto que o reflexo não voltou ao normal. Às vezes, passo por um espelho coberto e vejo o pano se mexer de leve, como se algo estivesse tentando empurrar o vidro de dentro para fora. Ontem, eu me vi de relance em uma colher na cozinha e notei que, no reflexo, eu não estava piscando, embora eu tivesse certeza de que pisquei na hora. O que exatamente eu deixei entrar quando olhei para onde não devia? Será que a Mariana que saiu daquele banheiro ainda é a mesma que entrou? O reflexo que ficou no espelho agora me observa do lado de fora. Relato número 7. A casa que foi abençoada e piorou. Olá, Yuri. Tudo bem? Me chamo Edmilson. O que aconteceu na minha casa em Mossoró, lá no Rio Grande do Norte, em meados de 2024, mudou completamente a minha forma de enxergar o que a gente chama de sagrado. Tudo começou com coisas pequenas, daquelas que a gente tenta ignorar. Um chinelo que aparecia no meio do corredor, um cheiro de queimado na cozinha sem nada no fogo, ou aquele estalo seco na madeira do guarda-roupa no meio da madrugada. Minha esposa, que é muito religiosa, cismou que a casa estava carregada e que precisávamos de uma limpeza espiritual urgente. Para não contrariar e querendo ter paz, aceitei chamar o padre da paróquia local para benzer o lugar. O padre chegou numa tarde de mormaço pesado. Ele começou a oração na sala, jogando água benta em cada canto e recitando os salmos com aquela voz pausada e solene. Mas o clima mudou quando entramos no quarto do fundo. No momento em que ele pisou lá, a temperatura caiu de um jeito que eu juro que vi o vapor saindo da boca dele. O padre parou a oração no meio. Ele ficou encarando o canto vazio da parede, pálido, como se estivesse vendo a própria morte. Ele terminou a bênção às pressas, nem aceitou o café e saiu dizendo que a gente deveria vigiar e orar muito. Foi aí que o inferno começou de verdade. Parecia que a oração não tinha expulsado nada, mas sim provocado o que quer que estivesse ali. Naquela mesma noite, começamos a ouvir a voz um do outro chamando na cozinha enquanto estávamos na cama. O som era idêntico, a mesma entonação, mas vinha de um cômodo vazio. Em uma das madrugadas, acordei com um peso no peito e vi minha esposa sentada na ponta da cama, de costas para mim, sussurrando as mesmas orações que o padre tinha feito. Eu toquei no ombro dela e perguntei se estava tudo bem. Ela não respondeu. Quando acendi o abajur, o susto quase parou meu coração. Minha esposa estava dormindo profundamente do meu lado, debaixo das cobertas. Aquela figura sentada na ponta da cama simplesmente sumiu, e o cheiro de água benta que ainda pairava no ar virou um odor insuportável de carne podre. O pior foi na manhã seguinte. Todas as cruzes e imagens que minha mulher tinha espalhado pela casa estavam viradas para a parede. Não estavam caídas, Yuri. Estavam viradas, como se o que mora aqui não suportasse ser observado por elas. Comecei a notar que as respostas às minhas perguntas vinham de lugares impossíveis. Eu perguntava, cadê a chave? E ouvia um sussurro vindo de dentro do ralo do banheiro. Está onde eu deixei. Ontem eu entendi a gravidade de tudo. Eu estava limpando o sótão e achei um diário do antigo dono, um senhor que morou aqui nos anos 80. Na última página, escrita pouco antes dele sumir sem deixar rastro, ele anotou algo que me fez perder o chão. Eu tentei expulsar com oração, mas o padre disse que não se expulsa o que é dono da terra desde antes da cruz chegar. Se a religião não resolveu, será que o padre fez foi tentar expulsar um invasor ou ele acabou irritando o verdadeiro proprietário da casa? A gente acha que a luz afasta o mal, mas às vezes ela só serve para mostrar o que já estava lá esperando a gente notar.
A Bíblia continua aberta no Salmo 91 sobre a mesa, mas as páginas começaram a aparecer manchadas de sangue por baixo das letras. Depois de tudo o que ouvimos, fica difícil encarar o silêncio de uma procissão ou o reflexo de um espelho da mesma forma. O que se manifesta quando as luzes das velas se apagam não busca redenção, mas sim um lugar entre nós. Se você sentiu esse arrepio e quer continuar explorando os abismos do que não conseguimos explicar, junte-se à nossa comunidade clicando no botão de inscrição. Garanta que as notificações estejam ativas, pois o mistério não descansa. Eu sou o Yuri e espero você no nosso próximo encontro com o desconhecido. Até lá, cuidado com o que você convida para a sua mesa de oração.